Meus caros, vou iniciar aqui uma série de vídeos em que pretendo tentar descodificar a nova propaganda mundial do homem mais poderoso do mundo, que se chama Bill Gates, que investe em todas as áreas com o seu objetivo único de conseguir levar por diante a sua agenda. Já vimos o que aconteceu com a pandemia, estamos a ver o que acontece com a vacinação e a próxima guerra, entre aspas, que ele vai lançar contra a humanidade, porque é contra, como vamos ver a seguir, no seguimento dos próximos capítulos, é a de descarbonizar, e essa mensagem já passou para todos os países, a começar pelos países mais subdesenvolvidos, como Portugal, descarbonizar a economia, tudo isto baseado numa hipótese, que não passa de uma hipótese, nunca chegou sequer a teoria, que é a seguinte: o dióxido de carbono é o responsável pelo aquecimento do planeta. Isto é uma hipótese nunca comprovada e o seu mecanismo, que é repetido à exaustão nas escolas e até ao ensino secundário, seria aquilo a que se chama o efeito estufa. Outra hipótese nunca comprovada e eminentemente falsa, como demonstraremos ao longo destes vários episódios dedicados a este novo grande negócio de Bill Gates. Um negócio trilionário que neste momento já rende 3 trilhões em impostos para os vários países do mundo e que, pelos vistos, vai render 10 vezes mais. Portanto, ele neste momento tem a correr 2 grandes negócios no mundo, os 2 maiores negócios. O negócio de vacinação, para esta pandemia que ele próprio anunciou em 2015, ok? Preparou em 2015 o negócio para a próxima pandemia. A próxima pandemia está cá, em força, estamos exatamente a meio dela e já está a preparar o próximo grande negócio que ainda vai ser melhor do que este, que é o negócio das alterações climáticas, baseada numa hipótese, que é o dióxido de carbono, baseado num mecanismo hipotético, o do efeito estufa. Agora vejam como é que isto começa. Por exemplo, a TVI vai mostrar-vos antes do prato principal, vai mostrar-vos uma entrada para o prato principal. Uma entrada que pretende dizer que os icebergs estão a partir-se ao meio, na Antártida estão-se a dissolver, por assim dizer, e isto seria fruto das alterações climáticas. Bom, não querendo ser muito exaustivo nesta primeira intervenção, quero dizer-vos que se há coisa que muda permanentemente neste mundo, é o clima. Portanto, o clima nunca foi estático desde o início dos tempos e, pelo contrário, nos primeiros milhões de anos era de uma agressividade tal que proibia a vida tal como a conhecemos, mas agora no último milhão de anos, pelo menos nos últimos 60 milhões de anos, vamos dizer, já é um clima mais próximo do que temos hoje. 60 milhões não é nada. Este planeta tem 4.900 milhões de anos. Portanto, 60 milhões, que é do tempo dos dinossauros até agora, são peanuts. É pouco tempo, é quase um minuto na vida do planeta. Então vamos ver esta primeira entrada para preparar para o prato forte. Um iceberg com um tamanho 10 vezes maior que a cidade de Lisboa começou a navegar pelo oceano. É mais ou menos o que está a acontecer neste momento. Este iceberg gigante na Antártida, com mais de 1.200 km² e 150 metros de espessura, que se desprendeu esta semana. Os cientistas andavam há anos a acompanhar esta fissura na superfície de gelo. Ora, há cerca de uma década que esse trabalho estava a ser feito. A previsão era de que a situação se podia agravar, o que veio a acontecer, como de resto tem sucedido com outras plataformas de gelo por causa das alterações climáticas. Ora bem, quando o pivô fala em alterações climáticas, ele quer significar alterações climáticas antropogénicas, ou seja, provocadas pelo homem. Já não se fala nesta última parte, antropogénicas, para não criar uma reação, porque cada vez são mais cientistas que, não sendo pagos pelo IPCC, nem sendo bolseiros de nenhuma universidade e, portanto, pagos com dinheiro, sabe-se lá de onde é que ele vem, eles começam cada vez a reagir mais contra isto. Portanto, o que é que se passa com o nosso planeta? Passa-se que o clima está permanentemente a mudar. Tanto no Ártico como na Antártida, todos os anos aparece mais gelo
e esse gelo vai desaparecendo conforme a estação do ano, embora lá em cima não se possa muito bem falar em estações, mas conforme a inclinação do eixo da Terra, que é maior ou menor, o gelo derrete e depois volta outra vez a aparecer, tal e qual como o chamado buraco de ozono, que nunca mais ninguém falou nele, porque é realmente ridículo. Ou não há buraco de ozono, porque durante a noite, por exemplo, pode haver buraco de ozono, mas durante o dia, vindo o sol, isso desaparece. Portanto, isso foram tudo patranhas, foram tudo hipóteses que nunca passaram disso e que hoje foram postas de lado, por isso nunca mais ninguém falou no buraco de ozono. Lembram-se que se mudaram os gases, como funcionam os frigoríficos, e todas as máquinas frigoríficas foram obrigados a mudar de sistema por causa do buraco de ozono, porque os anteriores fariam mal ao buraco de ozono. É tudo falso. O que serviu foi para as empresas que produzem estes novos frigoríficos, as novas máquinas e até o novo gás, poder encaixar milhares de milhões por ano. Bom, e agora estes gases são perfeitamente mais perigosos do que os anteriores, porque estes são combustíveis e os anteriores não eram. Aquele prédio que ardeu todo em Inglaterra aqui há uns anos, aconteceu um curto-circuito num frigorífico e, como já era dos novos, aquilo é extremamente inflamável e foi esse o princípio que despolutou todo aquele incêndio e morreu aquela gente toda. Bom, avançando, toda a vida se descolaram icebergs das calotes e depois eles voltam a juntar-se, aqueles ou outros, obviamente. Isso é um fenómeno dinâmico, tem tantas variáveis que não há nenhum perito no clima que o possa descrever completamente. Deixo-vos aqui em baixo referências a alguns dos climatologistas dos maiores do mundo, o professor Ricardo Felício, o professor Luís Moulion e o professor também Tiago Maia, 3 brasileiros que nós conhecemos bem, não precisam de ter legendas, é fácil de ouvir e eles explicam rapidamente, não é muito rapidamente, mas é preciso algum tempo para percebermos e para conseguirmos compreender de onde vem toda esta manipulação da opinião pública que está agora a começar a ser novamente impulsionada pelo IPCC, pela ONU, os do costume. Bom, basicamente toda a vida houve isto que está a acontecer agora e depois eles voltam a juntar-se ou no lado outro. Aliás, no próprio texto mais à frente, na própria peça, se diz que este iceberg pode encalhar novamente à frente no mesmo continente, portanto não há prejuízo rigorosamente nenhum. Agora é preciso dizer que o efeito ou a causa que faz com que os icebergs se descolem não tem nada a ver com o aumento de temperatura. Eles começam a ser corroídos por baixo por correntes marítimas, por correntes de água doce neste caso, que vêm das chuvas e começam a ser, digamos, comidos, entre aspas, por baixo. E não por cima, portanto não tem nada a ver com temperaturas. Toda a gente sabe isso, mas a opinião pública não sabe. E portanto é preciso explicar isso também. Os especialistas dizem que o iceberg pode afastar-se da Antártida e depois derreter, ou pode também encalhar no próprio continente de onde saiu. Portanto, o iceberg ou vai encalhar e tudo bem, ou pode até derreter em parte, fundir em parte, mas certo é que quando o tempo voltar a arrefecer, ele e outros icebergs vão voltar a reformar-se novamente. Ora bem, certo é que nos últimos 50 anos não se tem registado nenhum aumento de temperatura nas calotes e, portanto, o que tem acontecido também é que não se tem verificado nenhuma diminuição da área de gelo nas calotes. Mas quero-vos dizer que há 15 mil anos, todo o planeta, há apenas 15 mil anos, todo o planeta estava envolto em gelo, praticamente todo. Estávamos numa era glaciar e isso era impeditivo do desenvolvimento de qualquer tipo de civilização. Nós só nos desenvolvemos porque, felizmente, esse gelo que antigamente havia, durante 100 mil anos na última era glaciar, terminou há cerca de 12 a 12 mil anos e, portanto, há 15 mil anos nós estávamos no fulgor da era do gelo, onde nenhum de nós poderia sobreviver, nem sequer nos dias que correm. Agora vem o prato principal, o prato para que nos preparou esta história do iceberg. E qual é o prato principal? É o novo e grande negócio de Bill Gates. As alterações climáticas e o que a humanidade vai ter que fazer para, alegadamente, as combater. O fundador da Microsoft e um dos homens mais ricos do mundo, Bill Gates, tem um novo livro em que aponta caminhos para salvar o planeta e para evitar o que diz ser um desastre climático em curso. Como certamente perceberam,
esta primeira entrada sobre o iceberg que se descolou da Antártida, mais não é do que, justamente, como eu vos disse, aquela entrada para o prato principal. E o prato principal é este que agora vamos ver a seguir, mas eu vou ficar por aqui no meu primeiro episódio, porque senão o vídeo ficava muito grande. Vou já fazer o segundo episódio, para pôr no ar ainda hoje. Ora, esta entrada, seguida logo do prato principal, demonstra-nos, sem sombra de dúvida, que há aqui um alinhamento que não é ingênuo, portanto, foi feito de propósito para ir preparando a mentalidade das pessoas mais distraídas, dos portugueses mais distraídos, para começarem a perceber que o que é importante é lutarmos contra as alterações climáticas e aceitarmos as ideias de Bill Gates. Então, até já.